Dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma aula sobre morfologia, classe de palavras. Aqui no canal a gente está fazendo uma sequência de aulas sobre classe de palavras para alinhar, criar uma base da língua portuguesa. E essa base a gente começa com as classes de palavras, classificando cada palavra dentro de uma caixinha dessas classes. E hoje o nosso assunto é sobre pronomes. Você vai perceber que o uso dos pronomes o uso é muito importante para poder fluir o texto, fluir o que você quer dizer. Eu vou te dar um exemplo da importância do pronome. Se eu disser assim, João chegou em casa, João trocou de roupa, João almoçou, João estudou. Olha como eu repeti João, 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 João. Para eu não repetir João, eu posso usar um pronome para substituir o nome. João chegou em casa, ele almoçou. Olha só, eu substituí o nome João por ele. Essa é uma das funções do pronome. Eles são palavras que trabalham para os substantivos. Eles substituem os substantivos, né? Eles têm funções principais, né? Substituir, evitando justamente essas repetições que eu acabei de falar aqui, ou acompanhar um nome que vai restringir o seu sentido determinado. Então, para entender os pronomes de uma forma aprofundada, a gente tem que entender as classificações dos pronomes. A gente vai ver aqui que tem muitas classificações, são 7 classificações de pronomes. A gente vai ver uma por uma, bem devagarzinho, bem tranquilo, e no final a gente vai responder umas questões para a gente pegar essa base e entender os pronomes. Não adianta querer estudar coisas mais aprofundadas sem antes ter o domínio dessa base. Então, primeiro a gente acabou de definir o pronome, né? Você pode substituir o nome. Deixa eu diminuir minha imagem aqui para poder ficar melhor para vocês poderem ver os slides. Então, pronome é justamente para dar essa fluidez à escrita, fluidez à fala. E o nosso primeiro pronome que a gente vai entender são os pronomes, as 7 categorias, se você quiser anotar aí, os pessoais, os possessivos, demonstrativos, relativos, falta um Rzinho aqui, indefinidos, interrogativos e reflexivos. Nós vamos ver cada um desses pronomes e a importância deles de cada um. E os primeiros pronomes são os pessoais, os mais utilizados, né? Eles referem-se diretamente às pessoas do discurso. O que são as pessoas do discurso? Quando você faz um discurso, quando você vai conversar, existem 3 pessoas: a que fala, a que ouve e sobre o que se fala, né? Então, a gente está sempre falando, quando fala de pronomes, é quem se fala, com quem se fala e de quem se fala. São três casos aí, 3 pronomes. E dentro dos pronomes a gente tem aqui os pessoais, essa é a primeira tabelinha, aumentem a tabelinha para vocês poderem enxergar direitinho aí. A gente tem os retos, pronomes retos, eu, tu, ele, no singular e no plural, está aqui na primeira linha da tabela. Nós temos os pronomes retos, que estão aqui na primeira linha da coluna da tabela, eles exercem a função de sujeito na frase. A gente vai ver isso mais para frente nas análises sintáticas, mas agora é só para a gente conhecer realmente o que é pronome. Os pronomes oblíquos, a gente pode dividir em 2 aqui, ó, como você vê na terceira e na quarta coluna. A gente pode dividir os pronomes oblíquos em átonos e tônicos. Os átonos, geralmente, eles vêm sem preposição, a gente usa sem preposição, os pronomes oblíquos átonos. Quais são eles, como você pode ver aqui na tabela? O me, o te, o o, o lhe, o nos, vos, os, as e lhes. São pronomes átonos. Tem também os pronomes tônicos, aqui na última coluna da tabela, que se usa com preposição. O mim, o ti, o ele, o nós, o vós e o eles. Também temos aí os pronomes de tratamento que não estão aí, como você, vossa excelência, vossa senhoria, que já não se percebe tanto como pronomes pessoais. Então, esses são os primeiros pronomes, só para a gente entender e saber quais são. Primeiro, para relembrar quais são, depois a gente vai ver o uso de cada um. Depois dos pronomes pessoais, a gente também tem os pronomes possessivos. Esses são mais contra-intuitivos, são mais intuitivos, né? O que significa possessivos? São aqueles que indicam posse. Meu, seu, tua. Cadê? Deixa eu só diminuir minha imagem aqui. Bom, tá aqui a tabelinha. Ó, os pronomes possessivos
pessoa do discurso. Primeira pessoa, quando você está falando, você fala meu, minha, meus, minhas, depende se é singular ou se é plural. Segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, e assim sucessivamente. Não vou passar tudo cada um para não ficar cansativo, né? Mas os pronomes possessivos ele indicam a relação de posse em relação à pessoa do discurso. Lembra das pessoas do discurso? Quem fala, do que se fala e com quem se fala. O uso do seu e do sua também pode gerar um pouco de ambiguidade. Por exemplo, João disse a Pedro que seu carro quebrou. João disse a Pedro que seu carro quebrou. De quem que é o carro? Como é que eu vou saber? De quem que é o carro? João disse a Pedro que seu carro quebrou. O carro é de Pedro ou o carro é de João? Para evitar isso, usa-se o dele ou dele mesmo. João disse a Pedro que o carro dele mesmo quebrou. Opa, então foi de Pedro. Entendeu? Então a gente precisa usar artifícios, porque além de todas as regras dos pronomes, ainda assim existe uma ambiguidade que pode ser construída, né? Pronomes demonstrativos. Aqui, se você faz provas, se está sendo para concurso, aqui é um ponto muito importante, porque os demonstrativos eles indicam posição de algo no espaço, no tempo ou no próprio texto. Então, você vai ter que pensar, onde é que eu uso este? Onde é que eu uso esse? Ou isso, aquele ou aquilo? Eu uso este com T quando o que eu quero falar está perto de quem fala. Por exemplo, esta xícara está perto de mim. Esta xícara. Agora, se eu disser assim, ó, eu coloquei a xícara perto de você. Pegue essa xícara está perto de quem ouve, está perto de você. Então, este com T é perto de quem fala, esta xícara. Esse perto de quem ouve, lá perto de você, essa xícara. E aquele ou aquilo está distante de ambos. Por exemplo, estamos aqui nós dois tomando um café com esta xícara e essa xícara perto de você. Estamos falando daquela porta, aquela pessoa que está longe. Tranquilo? Não tem muita dificuldade, é só uma questão de decorar mesmo, né? E tem uma outra função do este que é muito importante também, que a gente vai ver lá na parte de coesão textual, que é sobre anáfora e catáfora. O este com T, ou isto, aqui no primeiro aqui do espaço, ele também pode indicar algo que vai ser dito. Ele pode fazer uma referência no texto a algo que vai ser dito. Por exemplo, o problema é este. Se eu disser assim, o problema é este. Opa, você está esperando eu dizer algo. Então, esse este funciona como uma catáfora. Catáfora, algo que ainda vem. O problema é este. Qual o problema? Esse termo que vem depois é uma catáfora. Tranquilinho? Agora os demonstrativos já foram. Bom, pronomes relativos. Relativos são ganchos da língua, eles retomam um termo anterior e indicam uma nova oração. São exemplos aí de pronomes relativos. O quem, o que, o qual, cujo e onde. Agora a gente tem que ter uma atenção muito grande ao cujo, porque muita gente usa artigo, usa um complemento com ele e ele não tem complemento. Ó, ele indica posse e deve concordar com o que é possuído, nunca aceitando o artigo depois dele. O escritor cujas obras li, essa frase correta. O escritor cuja as obras não precisa desse as. Essa é a forma errada. O menino cujo fez a atividade terminou. Beleza. Então, essa é a parte mais importante de pronomes relativos. Relativos a quem? Relativos a aquela pessoa que já se falou. Pronomes indefinidos, tem aqui indefinidos, refere-se à terceira pessoa de modo vago ou impreciso, genérico, como por exemplo, alguém, ninguém, tudo, outrem, algum, nenhum, todo, muito invariáveis. Então ele refere a pessoas ou coisas de forma geral. Geral, é indefinido. Como a gente já viu um pouco sobre indefinição na aula de artigos, dá uma olhada se vocês não viram ainda, são essas palavras aqui. Assim,
Como são muitos termos, são 7 classes de pronomes, fica difícil a gente em uma aula só pegar tudo, mas respondendo questões a gente consegue adiantar essas coisas. Também temos os pronomes interrogativos. Interrogativos, que são aqueles que introduzem perguntas e respostas, né? Eles vão ser usados na formulação de perguntas diretas ou indiretas, né? Quem, qual, quanto, quem fez isso? Não sei quem fez isso. Esse quem aí funciona como pronome. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, quem, você está pensando em alguma pessoa, um substantivo. Então é relativo a uma pessoa. Relativo, quando eu falo assim, quem fez isso, eu estou pensando em alguém que fez. Só que eu não sei quem. Então esse quem vai ser relativo a um sujeito, relativo a uma pessoa. Por último, nós temos os pronomes reflexivos. Pronomes reflexivos. Os reflexivos, eles indicam que a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Você faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, eu me cortei. Opa, eu fiz a ação sobre mim mesmo. Ou pode ser recíproco também. Eles se abraçaram. Quando o ato de abraçar, você tanto faz a ação quanto recebe a ação. Bom, parece um pouco confuso o uso dos pronomes, mas com o estudo, com o tempo, a gente vai podendo responder questões, a gente vai ficar mais craque nisso aqui. Ah, também tem a diferença, faltou contar aqui, a gente também tem a diferença fundamental entre pronome adjetivo e pronome substantivo. Isso é importante na hora de responder questões. O que é isso? Pronome adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. A gente já viu lá na aula de classe de palavras de substantivo que quem acompanha o substantivo é o adjetivo. Por exemplo, esta caneta é azul. Esse pronome, esta xícara é branca. Este pronome, ele é um adjetivo, porque esta xícara, xícara é substantivo. Então, este pronome vai ter uma função de adjetivo. Agora, o pronome substantivo, ele vai substituir xícara. Olha só. Esta xícara é branca. Esse esta tem função de adjetivo. Agora, se eu disser ela é branca, o ela está substituindo xícara. Nesse caso, ela é um substantivo. Tudo bem? Não sei se ficou um pouco confuso, mas pausa o vídeo. A gente vai responder questões para deixar tudo um pouco mais claro. Nossa primeira questãozinha. Deixa eu só clicar aqui para poder passar. Assinale a alternativa em que o pronome relativo cujo foi utilizado corretamente. Lembra do cujo? Não pode utilizar artigo depois. Este é o autor cujo o livro, olha aqui a letra A porque está errado. Esse o eu não posso colocar. Esta é a árvore cuja as flores, olha o as aqui, então não posso colocar também. São brancas. Quando eu uso cujo, flores está certo, né? Cujas flores está concordando, cujo livro também está concordando, mas eu não posso ter artigo. Apresento-lhes o rapaz cujos pais você conhece. Opa, não usei nada aqui, está concordando, me parece certo, letra C. O aluno cujo o pai faleceu viajou ontem. Então, nossa resposta aqui, letra C, porque cujos está concordando com pais e não tem aqui o artigo, viu? A questão, na teoria, fica um pouco bagunçada, mas na hora de responder a questão fica mais tranquilo. Vamos para a próxima questão. Está passando aqui. Na frase, pegue caneta que está aí perto de você, está aí com você. Olha só, lembra que a gente falou? Está perto, está longe. Então, como que eu preencho essa lacuna? Pegue esta caneta que está aí com você, pegue aquela mesma caneta que está aí com você, pegue aquela caneta que está aí com você, ó, está perto de quem ouve. Pegue esta caneta é perto de quem fala. Pegue essa caneta, é perto de quem ouve. Então, qual seria a resposta?
Eu quero pegar algum objeto que esteja perto do meu interlocutor, de quem está ouvindo. E aí? Letra D, porque a caneta está aí com você, então eu uso essa. Se ela estivesse perto de mim, eu usaria esta. A gente acabou de ver isso, né? Bem tranquilinha essa questão. Escolha a opção que preenche corretamente. Não vi hoje, por isso não entreguei o recado. E agora? Qual é o pronome que eu coloco aqui? Não ouvi, não lhe vi. E aí? Eu quero substituir um nome, uma pessoa. Não ouvi hoje, por isso não lhe entreguei o recado. Então a resposta aqui, bem tranquilamente, letra A. Outra questão. Espero que você compreenda isto. Olha aí a catáfora que a gente falou. Isto com T. Espero que você compreenda isto. Dois pontos. Ou seja, vem um termo depois. Se eu disser assim, espero que você compreenda isto e não falar nada, vai ficar incompleto. Você vai pensar assim, bom, está faltando alguma coisa aqui. Então aqui é uma catáfora. O pronome demonstrativo é usado para indicar distância espacial? Não. Não, né? Com T é perto, né? Isto é o que está perto de quem fala. Indicar tempo passado, próximo. Introduzir uma nova ideia. Catáfora. Olha aqui a letra C. Introduzir uma nova ideia. Uma catáfora. A gente acabou de falar sobre isso. Assinale a frase em que o pronome oblíquo me indica reciprocidade um ao outro. Aqui a gente tem uma pegadinha. Porque, ó, a gente está falando de reciprocidade um ao outro. E ele coloca o me aqui. Onde que tem o me explícito é aqui, letra A. Eu me cortei com a faca. Só que não é recíproco nas pessoas do discurso. Aqui só tem uma pessoa praticando a ação. Sente-se agora, não tem nada a ver. Ele me disse a verdade. O único que tem reciprocidade aqui, ó, nós nos abraçamos. Tinha até aquela imagem no slide da pessoa, do reflexivo recíproco, a pessoa se abraçando. Qual das alternativas contém um pronome indefinido invariável? Nós já vimos isso aqui na aula. Todo, qual que é invariável? Todo, todos, todas, opa, varia. Varia em plural, varia em singular e masculino e feminino. Todos, todas. Ninguém. Ninguém varia ou não? Ninguém, existe ninguém. Vamos passar para ser muito, muitos, muitas, varia. Algum, alguns, algumas, varia. O único que não varia aqui é a letra B. Ninguém não varia. Na frase este livro é meu, cadê o seu? As palavras em destaque são. E agora? Lembra que eu falei? O que acompanha o substantivo é o adjetivo. O que substitui é pronome. E agora? Este livro é meu. Livro, este acompanha livro, meu acompanha livro, então ele é adjetivo. Cadê o seu? Livro substituiu, é pronome substantivo. De boa? É só gravar, era isso. A aula parece um pouco complicada, é um pouco pesada, mas assim, só fazer lista de questões, vou deixar uma lista de questões aqui embaixo, a gente vai percebendo que vai ficando um pouco mais fácil compreender, porque só teoria, teoria, teoria é muito difícil falar assim, não, eu vou decorar as 7 regras dos 7 pronomes. É difícil, em uma primeira aula assim, pegar e decorar tudo, mas só com algum treino que a gente vai poder ficar melhor. Isso aí, não esqueça de se inscrever no canal para apoiar esse trabalho.